Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a segunda edição de Avante Vingadores, lançado em setembro de 2024. A história começa em Kingsport, Massachusetts, onde a população enfrenta um problema incomum. Todas as noites, uma legião de macacos fantasmas invade a cidade, espalhando caos e aterrorizando os moradores. Na mansão dos Vingadores, enquanto Jarvis leva o lixo para fora, Gavião Arqueiro já sente o cheiro dos bolinhos de gengibre assando no forno. Ele comenta ao Capitão América que aceita qualquer turno, desde que Jarvis continue cozinhando. Radical então exibe ao Capitão as novas jaquetas da equipe, feitas especialmente para os membros que participaram da última missão. Ele acredita que, ao verem os uniformes, as pessoas entenderão que os Vingadores estão ali para protegê-las, juntos. As jaquetas são à prova de bala e fogo, e contam com o GPS e primeiros socorros básicos. Mas a empolgação de Diane Taylor é interrompida, pois uma nova ameaça surgiu. Hércules observa os monitores e alerta a equipe sobre a situação em Kingsport. Macacos fantasmas radioativos estão envenenando comida e água. Com as autoridades de mãos atadas, o prefeito, Tom Soli, recorreu à mídia em busca de ajuda. Sim, são macacos fantasmas radioativos, enfatiza Hércules. Steve então pede a Clint que pegue uma jaqueta e prepare o quinjete. Porém, o reclamão da vez não é o Gavião Arqueiro, e sim Radical. Diane questiona se o capitão realmente quer abrir as portas da mansão para enfrentar macacos fantasmas tóxicos. Steve responde que, para os Vingadores, qualquer problema merece atenção. Pouco depois, eles aterrissam na cidade com as novas jaquetas e partem para a ação. Mas logo, Gavião Arqueiro percebe que apenas Hércules consegue acertar os fantasmas. Todos os outros só atravessam os macacos como se fossem fumaça. O Leão do Olimpo tranquiliza Clint, lembrando que sua carne divina é mais que suficiente para lidar com espíritos. Clint então se vira para o inventor da equipe e pergunta se ele tem algo especial para purificar a água da cidade. Radical confirma, sentindo-se quase como se estivesse fazendo isso há anos. Seus bastões conseguem inibir os macacos fantasmas radioativos, e ele avisa os outros que a contaminação está concentrada no reservatório de água. Ele até pensou que fosse um ataque, mas, ao coletar amostras, notou que os fantasmas pareciam mais aliviados do que hostis, um contraste com o relato do prefeito. Ao observar melhor, Radical percebe algo estranho. Os fantasmas estão quietos, mas há uma sensação de que gritam silenciosamente, um mistério que ele ainda não compreende. Logo, ele chama a atenção dos Vingadores e revela o resultado da análise. A água está contaminada, mas não com radiação comum, é radiação cósmica. Enquanto isso, o Gavião Arqueiro ainda tenta se situar, mas o Capitão América sugere que pelo menos podem distrair as criaturas. Ele se afasta do grupo para servir de isca. Hércules, apesar da dificuldade, encara essa batalha com leveza, considerando-a até mais agradável do que o embate contra a horda de vampiros em caçada sangrenta. No entanto, ao se distrair, é agarrado por um enorme gorila fantasma. Ele ri, dizendo que o abraço da criatura é como o de uma criança, e o lança contra um veículo próximo. Steve chama o Gavião Arqueiro de volta para a ação, querendo saber se ele ainda está no jogo. Clint responde que está na ativa, pelo menos enquanto todos os macacos assassinos estiverem de olho nele. Ele explica que a maioria das pessoas da área está abrigada ali e que está fazendo o possível para protegê-los. Radical brinca que o Gavião está encarando símios e pergunta o que ele aprendeu no circo, mas logo esclarece que não é provocação, só está preparando o terreno para finalizarem logo essa missão. Radical comenta que alguns símios conseguem se comunicar por sinais, mesmo sem radiação cósmica. O capitão pergunta se então seria possível estabelecer algum contato. Radical admite que, em teoria, sim, mas que tentou usar Libras e nenhum daqueles fantasmas pareceu entender. Gavião, sem desistir, encara os fantasmas e, com firmeza, pede que recuem. Apesar de os fantasmas recuarem, os moradores ainda se mostram apreensivos, certos de que os macacos fantasmas vão devastar a cidade.
Clint tenta acalmar a todos, dizendo que, se os fantasmas voltarem, ele pode lançar uma flecha em menos de um segundo, mas acha que nem será necessário. Steve pergunta o que Clint notou, e ele explica que, embora seja parcialmente surdo, conseguiu ler os lábios dos macacos que parecem repetir "fora daqui". Nesse momento, Hércules se aproxima e parabeniza o Gavião Arqueiro pela observação, explicando que sua habilidade divina para entender todos os idiomas permitiu que ele decifrasse melhor a mensagem. Os macacos, na verdade, estão tentando dizer Gragoff, uma referência a Ivan Gragov, o fantasma vermelho, que usou radiação cósmica para criar seus super macacos. Galera, na tradução livre, essa conexão se perdeu, e o Gavião havia interpretado o som com algo semelhante a Drag-Off, mas na realidade era Gragoff. O Capitão América então questiona o que o cientista ex-soviético e seus experimentos querem com o Kingsport. Para esclarecer, ele decide que está na hora de ter uma conversa com o prefeito. Em outra parte da cidade, um dos macacos fantasmas avista membros da Sociedade da Serpente em uma cabana. Na edição anterior, um grupo diferente estava realizando atividades perto de onde os Vingadores estavam envolvidos em sua missão. Dessa vez, Cobra Cega faz a vigilância, enquanto o enigmático Cobra Tigre lidera Áspide e Princesa Piton em busca de bebidas na despensa. Mas o que eles encontram é uma bebida criada por um embalsador maligno que viveu ali, um místico licor dos condenados, feito com fragmentos de ossos de pessoas assassinadas. Cansada de correr atrás dessas tarefas para seu líder, Víbora Suprema, a princesa expressa sua frustração. Ela acredita que não estão lucrando nada e duvida dos planos de Mephisto. Cobra Tigre, por sua vez, lembra que deve sua vida ao demônio e assegura que, no final, quando as lágrimas da serpente estiverem completas, a recompensa será verdadeiramente bíblica. No centro da cidade, o prefeito ordena à polícia que continue atirando nos fantasmas, mesmo sabendo que isso não resolve nada. Nesse momento, o Capitão América se aproxima liderando os Vingadores e informa ao prefeito que os macacos não estão atacando a cidade. Eles estão à procura de Ivan Gragov. Radical questiona o que o fantasma vermelho estaria fazendo em Kingsport. O prefeito, Tom Soli, se apresenta e garante que não conhece esse nome. Ele menciona que, em sua cidade, as fofocas correm rápido, e lembra que um forasteiro desconhecido comprou recentemente uma casa velha que havia sido retomada. No entanto, ninguém se mudou para lá. Tom leva os Vingadores até a casa e logo fica claro que não se trata de um palácio. O Capitão América afirma que não estão em busca de luxo, mas sim de um esconderijo, e uma casa assim funcionaria perfeitamente. Ainda assim, o prefeito não consegue imaginar um cientista maluco se instalando ali. Radical então comenta que não é difícil, homens corajosos não realizam experimentos com os indefesos. Ele informa que seu aparelho detectou grandes quantidades de radiação cósmica, além de uma leitura infravermelha no porão. Steve pede a Hércules que derrube o lugar. De volta à mansão dos Vingadores, alguns membros da equipe aguardam o surgimento de uma nova crise. No telhado, Velocidade da Luz e Vespa conversam. A jovem Julie Power se queixa de como é difícil conciliar os turnos com os estudos na faculdade, especialmente sem poder participar das missões. Ela admite Janet Van Dyne, que parece ser uma verdadeira mestre em multitarefas, gerenciando seu império da moda e sua agência de detetives. Janet, que já liderou os Vingadores e até aprendeu uma língua alienígena enquanto estava presa no microverso, aconselha Julie a não tentar ser como ela ou qualquer outra pessoa. Em vez disso, deve se esforçar para se tornar a melhor versão de si mesma. Voltando a Kingsport, com a parte superior da casa desocupada, os Vingadores descem para o porão. Radical, sempre preparado, liga uma lanterna e encontra várias latas de comida, mas nada do fantasma vermelho. Clint comenta que o vilão pode ficar invisível e se pergunta se isso significa que ele também pode ver. O Capitão América confirma, e sem avisar os colegas, Clint dispara uma flecha de Flash. A flecha faz o fantasma vermelho se tornar visível involuntariamente. Ele ameaça os Vingadores, dizendo que estão invadindo sua casa, o que lhe dá o direito de se defender.
Armado com uma grande arma de raio de coagulação, ele avisa que, com apenas um disparo, pode interromper a circulação de sangue em suas veias. Na defensiva, o capitão responde que o vilão desencadeou terror radioativo na cidade. Ele sugere que o fantasma vermelho não o teste e pergunta por que ele estava atacando as pessoas. O vilão explica que há pouco tempo quase morreu e veio para este lugar em busca de cura. No entanto, essa quase morte deu a eles o seu cheiro. Isso despertou os fantasmas de seu passado, que estavam dormentes entre os planos dos vivos e dos mortos. Ele garante que não estava atacando. Ele estava sendo atacado. Os fantasmas que pairavam acima eram alguns de seus primeiros sujeitos de teste, tentativas fracassadas. Quando jovem, ele não sabia como usar a radiação cósmica, mas, com tentativa e erro, aprendeu, e essas pobres criaturas foram seus erros, centenas delas. Elas sobreviveram à radiação por um tempo, tornaram-se inteligentes, mas estavam em estado terminal e sem qualquer habilidade útil. Era impressionante ouvir suas vozes. Eles não uivavam, mas eram inteligentes o suficiente para falar enquanto morriam, implorando por suas vidas. Radical parte para cima do vilão e o desarma. A arma dele não passava de uma lanterna de raio-x. Hércules conclui que os primatas não são monstros, mas sim vítimas retidas pela radiação que lhes foi imposta. Ele sugere que sua massa dourada de adamantina pode absorver e dispersar a energia radioativa dos macacos, trazendo-lhes paz, se assim desejarem. Na mansão dos Vingadores, Miguel Santos convence Shang-Chi a assistir a uma trilogia de filmes de ação com Arnold e Simon Williams, o Magnum. Miguel, assumidamente gay, tenta argumentar que os filmes mostram dois homens desesperados para provar que não estão apaixonados. Shang-Chi observa apenas um rato de academia bombado e um ator, achando que poderiam resolver a questão perguntando diretamente ao Magnum. Miguel responde que isso destruiria sua análise. É melhor sentar e aproveitar os lanches que pediram, já que ainda faltam 2 sequências antes que o resto da equipe retorne de Kingsport. De volta à ação, Clint Barton se comunica em linguagem de sinais com os macacos fantasmas, enquanto Hércules corrige suas traduções de vez em quando. Os fantasmas revelam que não podem descansar em paz até que Kragoff seja eliminado. O Capitão América interrompe, afirmando que já ouviu o suficiente. Ele se lembra de ter sido um experimento, mas não consegue imaginar pelo que passaram. Steve garante que os Vingadores ajudarão os fantasmas a encontrar a paz. Ele autoriza a descida até o Fantasma Vermelho, mas exige que o deixem vivo, pois ele também merece a justiça humana. Ivan, é claro, não concorda. No entanto, os macacos descem para o porão com ele e, ao saírem, ele está em um estado deplorável. O prefeito pergunta se tudo está resolvido. Hércules responde que não totalmente. A vingança foi cumprida, mas os hóspedes sofredores ainda permanecem e aguardam sua recompensa. Hércules usa sua massa dourada para remover a radiação cósmica, fazendo os fantasmas desaparecerem. Os acorrentados agora estão livres, e a justa cidade de Kingsport não será mais aterrorizada. Com a ameaça resolvida, a equipe se prepara para ajudar na reconstrução da cidade. O epílogo desta edição se passa em uma área arborizada sob as ruas do Texas. Um homem com uma faca em mãos se refere ao local como seu habitat, enquanto entalha estacas curtas, assistindo a uma transmissão sobre a invasão de vampiros em Nova York em uma tela flutuante. Ele diz à filha, Abby, que seu tempo de treinamento acabou. Ela está pronta para entrar no negócio da família e caçar vampiros em Nova York. Nesse momento, vemos Abby passar sobre o corpo de uma presa, de quem ela aparentemente acabou de arrancar o coração. Na próxima edição, a temporada para Vampiros e Vingadores está oficialmente aberta. E aí, pessoal, o que acharam da segunda edição de Avante Vingadores? Escrita por Steve Orlando e desenhada por Scott Eaton. A história não é lá grandes coisas, mas achei divertida. Confesso que não sabia ou não me lembrava desse poder do Hércules de entender línguas, muito menos sua habilidade de acertar fantasmas. Se alguém aí sabia disso e lembra em qual revista isso foi mostrado,
Deixe aqui nos comentários. Gostei também da interação do Capitão América com os macacos. Olha, desce lá e pode bater e assustar à vontade o Fantasma Vermelho, mas não se esqueça de não exagerar. Mas quero saber o que vocês acharam da edição. Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrevam e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!